3, 2, 1. 3, 2, 1. Como é que começou? Você tá querendo fazer peraltice hoje. Você tá querendo fazer peraltice. Ó, já tá aí com a clean ainda, vamos começar, ué. Hoje é infância, por isso que ela tá assim. Tem que brincar, não tem? Vai começar ou não vai? É agora? Agora. Já começou? Ah, que coisa boa estarmos com você aqui, deixando meu lado menina, meu lado infantil aflorado aqui, né? E ele lá todo sério, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Mas o tema hoje é sério. Porque nós estamos aqui para falar da infância, que parte gostosa, parte deliciosa. Ai, como nós temos que deixar vir nessa parte nossa infantil, que ela percebe um mundo diferente. Ela equilibra, né? Ela enxerga sem tanto preconceito, sem tanta coisa tão rígida, dura. Padrões, nós vamos né? adquirindo, né, padrões ao longo da vida, né? E essa parte, inclusive, é uma parte que tem que estar dentro de nós para nos ajudar na fase adulta, para que nós possamos ser mais leves. Por isso que temos que ficar brincando, porque tem que deixar esse lado que é gostoso, que esse lado infantil, que todos nós já experimentamos e temos dentro de nós. Agora, será que, inclusive, existem palavras que podem causar traumas? Esse é o tema nosso de hoje. É um tema sério. Essa criança, ela está sendo leve, gostosa, livre ou traumatizada, doente, totalmente paralisada, dentro do potencial e da capacidade que ela tem para desenvolver as habilidades, os talentos que ela nasceu com ela. Esse é o tema de hoje. E é interessante, né, cara? Como isso é perigoso. Interessante como a gente guarda as coisas que a gente deveria esquecer. E a gente fica lembrando disso, né? Às vezes tem coisas que aconteceram na infância que você luta e diz, eu não quero mais lembrar disso. Volta e meia, volta na memória, volta no dia a dia, às vezes um disparador, uma criança brincando, alguma coisa, de repente te remete àquela tua infância. Né? Uhum. E é interessante como é importante nós conhecermos a mente, conhecermos como é o funcionamento da mente. Não adianta tentar ignorar, né? Falar, não, mas aquilo já aconteceu há tanto tempo, vai se apagar com o tempo. Tem que ressignificar. Né? Tem que ressignificar. E muitas pessoas, inclusive, às vezes não entendem. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O que são os elementos traumáticos para uma criança? Tudo que é traumático, ele envolve os 5 sentidos. Então, ele envolve visão, audição, tato, paladar, sensação, percepção, tudo que o cérebro percebeu e sentiu daquela cena e daquela memória, né? E por isso a gente fala muito da memória seletiva. A memória seletiva, ela engloba tudo isso. Então, ela vai ter intensidade, às vezes, para uma pessoa e para outra não. Às vezes, uma cena que aconteceu para uma criança e para outra já estava do lado, uma nem ligou. Eu gosto muito daquela historinha que tem da formiguinha. Você lembra um tempo atrás que tinha um menininho que rodou, né? Até viralizou bem aí. É uma criancinha que pisou na formiga e a formiga morreu, né? Aí o outro vai, formiga, em prantos, totalmente chorando. Ah, formiguinha, ela morreu. Aí o outro sai, eu matei. Pisou na formiguinha e a formiguinha morreu. Entendeu? Essa formiga morreu. Agora pro outro era como se fosse algo terrível que tivesse acontecido. 2 irmãozinhos, gente pequenininho. Mas para a intensidade daquele cenário, ele era carregado de uma sensação, de uma percepção, de algo que o cérebro dele elaborou, que o outro só viu uma formiguinha morta. O outro não percebeu. O outro não percebeu. E às vezes as pessoas sentem assim, mas foi um evento terrível. Pode ter sido para uma pessoa, mas para outra não. Às vezes uma morte, por exemplo, ela vem com peso de dor e de distorção, até mesmo de a vida é pesada, não vou conseguir nunca mais ser feliz. E para outro, com o tempo, ele vai elaborando essa morte ela vem com um contexto mais real, mas ele dá conta de elaborar. E outros não. Por isso que o luto é uma coisa muito individual, cada um tem um tempo para elaborar. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente está até falando aqui. Primeiro item é sobre as figuras de autoridades, né? Esses pais na vida dessas crianças, porque para as crianças, toda a autoridade, o pai e a mãe, por exemplo, eles têm, inclusive, uma conotação bem intensa, né? Sim. E eu queria que você falasse uma coisa importante sobre os pais. Falando. Hoje nós vivemos num desenho de família que muitas vezes o pai e a mãe não estão tão em casa como nos tempos antigos. Então, um trabalha para um lado, outro trabalha para o outro. A minha infância, por exemplo, eu tive muito minha mãe bem perto. Exatamente. Ela trabalhava o dia todo. Então, e quem são as figuras de autoridade? As pessoas que, de certa forma, estão levando instruções para a mente da criança. Nesse caso, hoje em dia, podemos dizer que os professores eles têm um papel muito importante. Tem. Porque existem pessoas que estão bloqueadas na sua fase adulta porque um professor ou uma professora lá na infância disse coisas terríveis, do tipo, você é burro, você é burra. Aconteceu comigo isso, né? Você desse jeito, um castigo, às vezes, um constrangimento
colocado na frente dos coleguinhas, tudo isso pode paralisar lá na frente. Eu já contei essa história, né, gente? Depois, se vocês quiserem ver, eu conto ela bem mais detalhada. Mas essa coisa do anos e anos, essa repetição dessa figura de autoridade, que era um professor, dizer que você era burra, e na frente da escolinha, com todos os coleguinhas vendo, essa declaração de ser burra, e eu já formada, já com diploma, e continuava com essa sensação de que eu era burra. Então, assim, é muito pesado o que essas figuras de autoridade falam, dentro do contexto que engloba principalmente todos os sentidos. Imagina ser horrorizado na frente dos coleguinhas, com uma figura de autoridade como professora, uma criança sozinha, sem nenhuma proteção familiar, sem ninguém que defenda, que ninguém... Então, vem com muita intensidade. Às vezes as pessoas têm que tomar cuidado com o que sai da boca delas, porque como figura de autoridade, isso entra dentro da mente da criança e que pode acompanhar ela pro resto da vida. E é muito interessante que pode gerar muitos traumas. Não são todas as palavras malditas que geram trauma, mas muitas podem gerar. E hoje a gente sabe que as maiores patologias, as pessoas que inclusive às vezes até mesmo estão na criminalidade, estão até mesmo na rua, sim, estão, né, no alcoolismo, sofrendo, pode saber que tem histórias traumáticas por detrás. Todas essas pessoas que realmente hoje estão numa linha, vamos dizer assim, que estão à parte da sociedade, vai olhar lá atrás, tem traumas. E é muito interessante que as pessoas julgam. E é o que Deus fala, não julgue para você não ser julgado, porque nós não sabemos o que aconteceu com a história dessa pessoa. E a sociedade geralmente coloca a parte e joga pedra mesmo, e não quer nem saber, ignora, você está à margem da vida, então você não merece realmente nenhum tipo de cuidado. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu, por isso não devemos ser juízes, nós devemos o quê? Já que tem que sair alguma coisa da nossa boca agora, que saia bênção, né? Que sejamos autoridade na vida de alguém para abençoar essa pessoa, que possamos ir para essa pessoa e mostrar para ela os pontos positivos que ela tem, mesmo que seja alguém que esteja caído ali na rua, alguém que esteja numa adicção, ou alguém que esteja totalmente perdido, achando que ela não tem nada de bom. Talvez ela nunca tenha estudado isso. E como isso marca na infância, né? Eu tive muitas oportunidades na minha vida de estar com pessoas, seja nas comunidades, fiquei mais de 2 anos em comunidades de pessoas muito vulneráveis do ponto de vista social. É interessante, porque quando você leva uma palavra de fortalecimento da estima, da autoimagem, o impacto disso é tão positivo, muito tão bom. poderoso. Gente, todos nós podemos fazer isso. Agora, por que lembramos, né, de coisas que aconteceram na infância? Porque nosso registro de memória tem um peso importante para que essa memória seja registrada e ela venha aqui, é a repetição, ou as emoções com que vivemos naquela experiência. Então, sim, aquela palavra que sai, ela sai com um peso emocional, às vezes uma intensidade, um grito, uma questão que ativa os sentidos. Né? Que inclusive aí a pessoa identifica com alguma coisa sendo dela. Você eu sou, eu me sinto, eu me percebo. Não eu estou, mas eu sou. Isso vai marcar a personalidade. E está formando, né? Está formando essa identidade. Exatamente. Eu sou idem ao que essas figuras de autoridade, ao que essa entidade está dizendo que eu sou. Então, quando a gente identifica uma criança como sendo incapaz, você não dá conta, você é burro, você não vai dar nada, você não... E vai repetindo, vai crescer igual fulano, seu pai, você seu tio. Compara, principalmente os pontos negativos. Tem jeito de ser igual aquele tio, igual aquele avô, igual aquele... Você não presta. Então, se você vai repetindo, a memória, ela vai arquivando. Ou você não é igual ao seu irmão, igual à sua irmã. Esses comparativos, né? Que o outro que é bom e você é o ruim, né? Você é a ovelha negra, ele é inteligente. Então nós temos que tomar muito cuidado para que essa boca ela não possa proferir palavras que vão comprometer a identidade e a personalidade das pessoas. Cuidado, na hora que você, inclusive, está vendo que você é a figura de autoridade, pai e mãe. Nós estamos aqui na semana que antecede a Semana das Mães, né? Domingo que vem vai ser o Dia das Mães. Então a mãe, eu como mãe, eu aconselho a você, mãe, cuidado, que tem hora que a coisa vem na tua boca, mas trava, sai de perto. Às vezes o cenário, inclusive, é terrível, a criança fez alguma coisa, a gente tem que começar a enxergar a beleza que a criança tem. Eu, particularmente, eu tenho tomado muito cuidado comigo, principalmente com coisas de casa, porque eu gosto de coisas muito bem organizadas, né, amor? Então eu gosto das coisas, e as coisas organizadas do meu jeito, né, gente? Então não é falar que não está organizado, não, porque tá. Mas às vezes está organizado no conceito dele, tá no conceito das meninas, no contexto da casa, mas se não está no conceito do meu jeito, eu inclusive, na hora, mas que coisa, esse brinquedo, esse caminho, esse chinelo pra cá, esse lá. Aí agora eu tenho aprendido a começar, peraí, o que
isso vai atrapalhar a minha felicidade de agora, porque se tem um brinquedo espalhado no chão, um chinelo fora do lugar. Então, eu tenho começado a mudar a minha memória com relação à organização dentro do contexto global, porque agora não é só eu. É eu e mais meu marido e minhas filhas. Então, nós mulheres temos que tomar muito cuidado com a base de referência que nós temos anteriores. Quais são as memórias que foram acumuladas na nossa vida como um todo e que está repercutindo no agora. E às vezes a gente replica isso para um filho e não para pensar que, peraí, o outro não tem nada a ver com essa história sua. Eu, por exemplo, morei 10 anos sozinha, então eu criei uma realidade de casa que é totalmente diferente de uma casa com 4 pessoas o tempo todo atuando, e entre elas 2 crianças. Então a gente tem que ficar mudando a percepção que a gente tem, e a gente está sendo infeliz por coisas idiotas, imbecis, que não tem valor. Perde a oportunidade, uma beleza de uma criança, de não um é? dia, né? De um dia, A gente está lindo. curtindo a família. Porque um menino chegou e quebrou um copo. Quebrou. Porque você é um desastrado, você não tem cuidado com nada mesmo. Calma. Ô, filha. É um copo. É um copo. Qual que é o problema? Mas ela chega assim, mãe, quebrei o copo. Tá, filho. Agora, interessante quando a criança olha de baixo para cima, né? Que gigante é esse? Que figura é essa gigantesca, maior do que eu? A criança pensa assim, eu frágil aqui, essa pessoa aqui em cima dizendo quem eu sou, ou qual é a minha identidade, qual que é a minha, o que vai acontecer, a minha marca, né, na vida. E essa criança vai internalizar. Nunca diga que seu filho é danado. Que engraçado, né? Mas menina é danada, mas tem gente que acha que é alguma coisa só simples. Você quer saber o que significa danado no dicionário? Maldito. Maldito. Está no dicionário. Você só olhar no dicionário. Então muitas vezes você danadinho, menina danadinho. Você está amaldiçoando seu filho, sua filha. Sem perceber, né? Isso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Inclusive lá em Provérbios 18, 21. Isso, vamos ler para ele. Fala inclusive desse poder que tem na palavra, que a gente tem que estar atento a ele, porque ele interfere no psíquico, no físico e no espiritual. Veja o que Provérbios fala. Provérbios 18, 21. 18, tá? A morte e a vida estão no poder da língua. E que bem a utiliza, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ai, olha para você ver, fruto. Nós estamos plantando com a língua, com a palavra, algo que pode gerar morte ou vida no futuro dos nossos filhos. Olha que coisa séria. Então, tome cuidado para que não lance morte na vida das nossas crianças. Não lance morte no cérebro para que grave, inclusive, palavras pesadas que vão travar a vida do adolescente e da criança. Aí depois fica assim, não sei por que esse menino está desse jeito. Eu não sei por que esse adolescente está dessa maneira. Não sei por que sabe de onde. Está me dando trabalho. De onde que ele aprendeu essas coisas? De onde que veio? Eu, particularmente, não atendo crianças muito em função disso. Porque a criança ela é reflexo deste meio, deste ambiente. Não estou falando que é só você, pai e mãe. Estou falando que é o ambiente. O meio em si, ele realmente vai desenhar o que está acontecendo com a criança. E a criança está reagindo a isso. Só tem que a maioria dos pais, hoje, como você bem disse, a maioria está fora. E às vezes deixa na mão de uma empregada, na mão de uma babá, na mão de uma escola, na mão de um... terceiriza a educação, e aí vão vir os reflexos. Então tome muito cuidado, porque é uma vida e ela vale mais do que tudo. Então cuidado que você não está colocando as escalas de valores, né? O trabalho, as finanças, os recursos, mais do que esse ser que está em formação. Por quê? Essas memórias emocionais que ela vai ter, tanto dos fatos como do vínculo, ela é fundamental na formação dessa identidade. E vai acompanhar para o resto da vida. Ok? Então vamos lá. As palavras podem causar trauma, sim. Agora veja o que você quer deixar na vida do seu filho. São boas memórias de que eu sou capaz, de que eu mereço, que eu vou ser transformado, ou traumas que vão precisar de, às vezes, ser até tratados com um profissional para realmente ressignificar. Uma outra parte que tem que falar é sobre essa ressignificação, né? Sim. Que nós devemos ressignificar essas... Tem como? Nosso cérebro é muito bom, que ele pode ir lá atrás e ressignificar. Porque de repente você está nos assistindo e diz assim, eu ainda me lembro do que disseram de mim, meus pais, meus tios, avós, etc. Então, ressignificar significa você colocar agora
na fase adulta, com outro olhar, com uma outra perspectiva, aquilo que te aconteceu. Não é? De repente você guardou, internalizou, não vai esquecer. A amnésia é uma doença, ninguém tem amnésia. Eu esqueço completamente, isso é uma doença. Ou nem queira ter, por favor, nem desejo isso. Não desejo apagar sua memória, porque isso é pior. O que vai acontecer é você buscar um profissional, buscar um terapeuta e colocar, puxa, essa frase, essa palavra sempre me acompanha e às vezes me atrapalha na carreira, me atrapalha no casamento, me atrapalha na educação de filhos. Às vezes, sem perceber, eu estou retransmitindo isso, estou replicando, como você mesmo disse. Então, procure um terapeuta e diz, olha, eu quero ressignificar isso na minha história. E outra coisa, né? Os pais que até então já lançaram algumas coisas, né, na vida dos filhos, ressignifique agora. Você pode estar começando a ressignificar, depois você ouviu isso, nossa, mas lá atrás eu nem sabia, por exemplo, que danado era maldito, eu nem sabia que essas palavras aí poderiam ser feitas. Ô menino diabado, parece uma capetinha em forma de gente. Então, para de falar dessas coisas, então começa a ressignificar. Diga pra criança, você é uma bênção. E outra coisa, não foca, tem hora que eu fico escutando, ele é uma bênção, esse menino é uma bênção. Mas esse menino tá fazendo um monte de coisa errada. Não quer dizer bênção, na verdade não é uma bênção. Não é uma bênção. Aí de repente bênção agora virou negativo. Virou, esse menino é uma bênção. Você até revirou ali, é uma bênção. Pra não dizer esse menino é um diabo, né? Então assim, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos realmente pedindo que você pontue os pontos positivos dessa criança e diga pra ela, ela acerta, não acerta? Então comece a voltar a atenção para esse lado, a gente chama de psicologia positiva, para esse lado de acerto. Comece a valorizar os acertos das crianças. E outra coisa, quando ela errar, faça o seguinte, todos nós erramos, gente. Se você tira do cérebro da gente, da criança, que essa incapacidade que ela tem não, daqui a pouco você começa a acertar e vai mostrando para ela que esse erro ele pode ser convertido em algo bom, que ela pode falar, o que você poderia fazer, por exemplo, que fosse diferente, né? Sim. Com relação até mesmo quebrar copo, né? Uma coisa a questão não é você dizer no erro não existe, não é isso. Isso também não vai construir nada. Isso, não vai. É a forma como existe, nós erramos, nós temos que perceber que esse erro pode gerar, inclusive, aprendizados e ganhos, né? Uma coisa que eu perguntei para as nossas filhas, né? Teve esses dias, aconteceu uma coisa, o que você aprendeu com isso? É uma pergunta. Pergunte mais, né? O que você aprendeu? Por que você fez isso? Qual que era a sua intenção? E aí você vai descobrir que o raciocínio da criança é diferente do adulto. De repente ela estava fazendo aquilo na melhor das intenções. Fez errado, fez sem perguntar para os pais, mas fez. E aí você tem o que fazer? Corrigir educando. Mostrando como então, como você poderia fazer, filha? Quebrou o copo. Qual que é a outra forma que você poderia fazer para lavar o copo que isso não acontecesse? Exatamente. Ai, mãe, eu acho que eu deveria não deixar minha mão. Eles é bem pequenininha, lavando o copo, deixar quebrar. Eu deveria lavar aqui dentro da pia, não colocar tanto sabão. Então ela mesmo foi processando. Falou, beleza, filha, tá vendo que legal? Você dá conta, você consegue. Então, o quebrar o copo, ela saiu toda feliz, que ela viu que ela pode acertar. Porque o cérebro tem condição de criar coisas que são novas e ele pode realmente aprender, inclusive, coisas que são satisfatórias. E olha que interessante, geralmente a criança está querendo te agradar, né? Os filhos geralmente querem agradar o pai. Mas às vezes o quê? Queima o que estava querendo fazer, porque ele não tem ainda o domínio sobre aquilo. Aí você tem que dizer, você é desastrado mesmo, você faz tudo errado, você bate em tudo e quebra tudo. Depois não vai querer fazer mais, né? Então, por favor, deixa, inclusive, essas crianças desvendar o potencial que ela tem, você reforçando o positivo. Não, você dá conta, você consegue. Vamos lá, tenta de novo. Mas só tem que, impaciência e intolerância, às vezes, está dentro da gente. Então, é nós que temos que realmente começar a pensar, a reprocessar e a ressignificar as coisas que... mas minha mãe foi sempre assim. Minha mãe ela sempre pontuou o erro. Então, está na hora de você aprender a realmente pontuar os acertos, ensinar com os erros e desenvolver uma habilidade dentro do cérebro da sua criança, onde ela não fique traumatizada com a sua forma de educação e de desenvolvimento de identidade. E aí, gostou? Dá um joinha, compartilhe, fale com os amigos, com a comunidade. Espalha pelo mundo. Porque hoje é terça-feira, estamos falando sobre infância, amanhã nós vamos falar sobre adolescência, na quinta-feira falaremos sobre jovens adultos e na sexta sobre casamento. E espero que vocês estejam, inclusive, nos dando um feedback e até dando sugestão também, né? E compartilhe se você gostou, para que nós possamos cada dia mais desenvolver essa habilidade. Somos eternos aprendizes, né? Tanto eu como José, né? Estamos sempre aprendendo. Espero que vocês possam aprender um pouquinho também com as nossas crianças. Ok, tchau, tchau. Beijo, o Casal Convida. Casal Convida. Lá, coraçãozinho para vocês. Nós convidamos você a estar no nosso próximo encontro. Tchau.